Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que estão? Bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês forem assistir. Então, hoje vamos dar continuidade às nossas aulas sobre teoria do consumidor. Na aula passada, a gente chegou à interpretação, né, da escolha do consumidor no ponto ótimo, onde, dado a sua função de utilidade, dado a sua restrição orçamentária, nós vimos que existe um ponto, né, onde existe uma igualdade de declividade com a restrição orçamentária, com a função de utilidade. Neste ponto é onde ocorre a escolha ótima do consumidor. Ou seja, ele maximiza a sua utilidade, escolhendo aqueles bens, aquele conjunto de bens que satisfaz da melhor forma a sua satisfação. Essa é a ideia. Bacana. Então a gente continua aqui, né, desse ponto, só que agora a gente vai resolver isso, digamos assim, através do cálculo, né, do cálculo ótimo, cálculo de otimização, para resolver os problemas de maximização da utilidade. Então vamos lá. Dito isso, é claro que essa aula ela é um pouco aula de exercícios, né? Então a gente vai fazer, basicamente o que eu vou mostrar para vocês é como resolver esse tipo de exercício de otimização. Então, fazendo essa aula de hoje, vocês já podem começar a fazer os exercícios da lista, né, de otimização condicionada. Eu vou mostrar como é que se faz e aí eu espero que vocês deem continuidade. Tem alguns exercícios aqui que eu vou dar, que são, não lembro agora se são da lista ou não, mas em todo caso, acredito que sim. Vocês vão fazer eles e eu vou dar já o resultado para vocês. Então vocês tentem chegar nesse resultado. Eu vou mostrar como fazer, vou fazer de forma genérica, vou fazer um exemplo numérico e aí vou passar para vocês o que vocês devem fazer. Basicamente é isso. Legal? Então vamos lá. Então, pessoal, a utilidade marginal é uma medida importantíssima. Ela nada mais é que a variação da função utilidade, está aqui, né? Dado variações na quantidade de bens, que no caso aqui é x. A utilidade marginal do bem x é a derivada da função utilidade em relação a x. Vai me dizer qual é a utilidade desse bem na margem. Por isso que definimos então como utilidade marginal. E ela é importante para nós como forma de análise. Ok? Então, dada essa definição, vamos lá. Então, a utilidade marginal representa a variação no nível de utilidade dada a variação de x, como eu falei para vocês. Então, vamos para uma solução algébrica desse tipo de problema. Então, qual é o problema? O problema é maximizar a utilidade, ou seja, ali a gente tem uma função de utilidade sujeita a uma restrição orçamentária. Que no caso é a restrição orçamentária, a gente definiu para dois bens com P1x1, que é o quanto que eu gasto com bem 1, P2, que é o preço do bem 2 vezes x2, sua quantidade, que é o quanto que eu gasto com bem 2, e aqui a gente supõe então que o total de gasto é igual à renda. Então R é a nossa renda. Legal? Bom, então a gente vai maximizar a nossa utilidade, a função utilidade no caso, dada a restrição orçamentária do indivíduo, que é o seu nível de renda. Então como é que faz isso? A gente utiliza então o cálculo chamado otimização condicionada. A otimização a gente já fez aqui várias vezes, é quando a gente pega uma função, deriva ela, que é as condições de primeira ordem, faz a primeira derivada, igual a zero, encontra o ponto ótimo dessa equação, ou dessa função, digamos assim. E no caso de otimização condicionada, é quando a gente vai encontrar o ponto ótimo, só que está condicionado a uma outra função. Né? Então tem uma função que a gente vai chamar de função objetivo e outra função que restringe essa função objetivo, que é a nossa função restrição. Então o que acontece? A gente pode simplesmente substituir essa função uma dentro da outra e ter uma única função e novamente derivar igual a zero, que seria o método de substituição.
E aí é simples, por exemplo, você pega aqui, isola o x1 aqui na função restrição, e aí depois que você isolar, você substitui aqui, ó, onde está x1 dentro da função utilidade. E aí, claro, né, x1 vai ficar função de x2 e ali a função utilidade vai ficar somente função de x2. Aí deriva em relação a x2, vai encontrar o x2 ótimo, substituir na função utilidade e aí vai encontrar o x1 ótimo. Esse é um método simples, só que esse método, apesar de simples, não é possível utilizar eles em todos os casos. Né? A gente vai ter algumas funções que vão ser complexas no sentido de você conseguir substituí-la. E aí a derivada vai ser muito mais complexa, muito mais difícil. Então existe um método que a gente vai fazer que ele facilita, digamos assim, o cálculo. Ele pode parecer um pouquinho mais complexo, mas na verdade ele veio para facilitar. Então vamos lá, o problema então é maximizar a função utilidade, que está aqui, nossa função objetivo, maximizar, achar o ótimo, né? x1 e x2 ótimo, mas dado, ou como se diz, sujeito à restrição orçamentária que está aqui. P1x1 mais P2x2 igual a E. Legal? Bom, a gente vai modificar um pouquinho essa função utilidade. E vai colocar R para o lado de cá. Então vai ficar P1x1 mais P2x2 menos R. E, obviamente, com o total de gasto é igual ao montante da renda, um menos o outro vai dar zero. Essa é a ideia, que você gastou toda a sua renda com esses dois bens. É isso que está sendo dito aqui, digamos, nessa equação. Ok, e como é que resolve isso? A gente vai fazer através do método chamado método de Lagrange. Como é que funciona esse método? Bom, ele é relativamente simples. Você vai montar uma nova equação, que agora é função de três variáveis. Está aqui ela, as três variáveis. x1, que já, e x2, que já fazem parte, né, digamos assim, das duas equações de utilidade e restrição. E agora vai ter outra variável, que é uma variável de certa forma constante. Né? Pode parecer, mas é isso mesmo. Essa variável é o lambda, que também é chamado de multiplicador lagrangiano. Agora a gente vai ver por quê. Então, como é que monta esse lagrangiano? A gente pega uma função utilidade, que está aqui, ó, coloca ela, subtrai ela, está aqui um menos, né? Subtrai do multiplicador lagrangiano que multiplica a restrição, que está aqui a restrição, né? A nossa restrição orçamentária, está tudo aqui. Então, basicamente é isso. Pega a função objetivo, a função utilidade, subtrai ela do lagrangiano que está multiplicando a restrição orçamentária, ok? Então, está montado, digamos assim, a nossa função lagrangiana, nosso lagrangiano, chamado de lagrangiano. E aí, montado isso, você vai para as condições de primeira ordem. O que é isso? Derivar igualar a zero. Só que tu vai derivar para cada uma das variáveis, para x1, para x2 e para o lambda. Então vamos lá. Eu derivando o lagrangiano para x1, você vai ver que vai ser a derivada da função utilidade em relação a x1, ok? Dado que tem x1 ali dentro. Então temos essa primeira expressão, derivada da função utilidade em relação a x1. E aonde tem x1 você vai derivar. Aqui tem x1, ó, está derivado já, a derivada da função utilidade em relação a x1. Onde mais tem x1? Aqui, ó, dentro da restrição. Derivada de x1 aqui vai dar 1. Então vai ficar P1 vezes menos lambda que está fora. Então o que sobra vai ser menos lambda. E agora que você derivou, vê as condições de primeira ordem, igual a zero. Está aqui. Ok? Então é isso, fiz a primeira derivada. Vamos para a segunda, agora em relação a x2. Então é semelhante, onde tiver x2, você deriva. x2 está aqui, então é derivada da função utilidade em relação a x2. Menos lambda, né? Onde tem x2, aqui dentro. E vai dar 1, vai ficar P2, que multiplica menos lambda. Então sobra aqui menos lambda P2. Que é igual a zero, que é as condições de primeira ordem. Ok, e a terceira derivada em relação a lambda. Onde é que tem lambda, pessoal? Ó,
lambda só tem aqui. Tá vendo? Então, derivada de lambda em relação a lambda vai dar 1. Então fica menos tudo isso que tem aqui, ó, toda a restrição. Então é a própria restrição. Tá aí. P1x1 mais P2x2 menos renda. Cara, mas pode dar negativo, aí tanto faz, assim. Se tu multiplicasse por menos 1 de ambos os lados aqui, de um lado é 0, do outro lado é positivo. Então ele pode parecer positivo ou negativo, você só tem que lembrar que se tiver menos P1x1, P2x2, menos aqui, aí aqui é mais. Agora, se não tiver menos, e aqui é menos, né? E aqui é menos também no início. Agora, se não tiver, se tiver mais, P1x1 positivo mais P2x2 positivo, então aqui é menos. Ok? Menos R. Então, na verdade, para não ter erro, você bota a restrição ali. P1x1 mais P2x2 menos R. Tá certo, igual a zero. Agora você vai isolar, pessoal. Você vai voltar lá na primeira derivada, na segunda, e você vai isolar lambda. Ó, para isolar lambda, primeiro é o seguinte. O que aconteceu aí? Apareceu utilidade marginal igual a 1, igual a lambda P1. É porque essa primeira parte da equação, essa primeira parte da isso. Bom, tudo bem. Essa primeira parte da equação é a própria utilidade marginal. Por quê? Do bem, porque é a derivada da utilidade marginal em relação a x1. E a gente viu no início da aula que isso é a definição de uma utilidade marginal. No caso aqui do bem 1, está aqui. Tá? E o que sobrou, lambda menos lambda P1, passa para o outro lado, positivo, fica igual a lambda P1, está aqui. Bom, embaixo é a mesma coisa, pessoal. Como aqui a gente tem a derivada da função utilidade em relação a x2, temos então como resultado utilidade marginal x2. Menos lambda P2, passa para o outro lado, positivo, fica lambda P2. Então tá aí. E agora? Agora vamos eliminar o lambda dessa equação, porque lambda aparece em ambos. Se a gente isolar, não, aqui embaixo aqui é só passei o R para o outro lado. Então dá uma restrição igual, só passei o R para o outro lado. Bom, então lambda, isolando ele, passa o P1 dividindo a utilidade marginal do 1, e no caso de baixo, passa o P2 dividindo a utilidade marginal 2. Está aí. Ok? Então, lambda é igual a utilidade marginal do bem 1 sobre P1, e lambda também é igual a utilidade marginal do bem 2 sobre P2. Então, temos essa igualdade. E agora? Agora fica fácil de eliminar lambda. Vamos ver? Então, considere a igualdade, né, que a gente chegou nesse resultado agora há pouco. Então, lambda é igual a essas duas expressões. Claro que lambda é igual a lambda. Então, as duas expressões são equivalentes. A utilidade marginal do bem 1 sobre P1 é igual à utilidade marginal do bem 2 sobre P2. Então, eu posso reorganizar essa equação de tal forma que é assim, ó, a razão entre os preços P1 sobre P2 é igual à razão entre a utilidade marginal do bem 1 sobre a utilidade marginal do bem 2. E isso, pessoal, é o nosso ponto ótimo. E mais do que isso, vamos lá. Essa razão entre as utilidades marginais do bem 1 sobre o bem 2 é também a nossa taxa marginal de substituição, lembram dela? Que é a variação do bem 1 sobre a variação do bem 2. É exatamente isso aí. E isso é a declividade da função utilidade. Então, pessoal, temos aqui desse lado a declividade da função utilidade, está aqui, e desse outro lado, a declividade da restrição orçamentária. Porque lembram disso? P1, razão entre os preços P1 sobre P2, nada mais é que a declividade da reta orçamentária. Então, quando a declividade da reta orçamentária for igual à declividade da função utilidade, é exatamente o nosso ponto ótimo. Foi o que a gente viu na aula passada. Então, ponto ótimo de consumo. A igualdade entre a inclinação da reta orçamentária com a inclinação da curva de utilidade.
condição necessária para encontrar as cestas de consumo que maximiza a utilidade do consumidor. Então é nesse ponto que o x1 e x2, que corresponde a esse ponto, são os pontos ótimos do nosso sistema. Legal? Então veja bem, no gráfico seria isso. Ó. Tem aqui a reta orçamentária, tem aqui é P1x1 mais P2x2 igual a R, e tem aqui a nossa função utilidade, né, que é uma função qualquer, e ela vai, no ponto em que essas inclinações são iguais, que a gente sabe que é bem ali onde está aquele pontinho, é o nosso ponto ótimo, porque é ali que a taxa marginal de substituição, a declividade da função utilidade, se encontra com a declividade da reta orçamentária, que é P1 sobre P2. Legal? E aí a gente tem o nosso x1 e x2 ótimos, que maximizam a utilidade do consumidor. Bacana, mais ou menos bacana, bacaninha. Bom, isso, de regra geral, é isso. A gente viu, de certa forma, isso na aula passada, a escolha do consumidor se dá no ponto ótimo, onde a inclinação de da reta orçamentária é igual à inclinação da função utilidade. Ok. E provamos isso, que dá para fazer através do cálculo, encontrar x1 e x2. Então vamos para um exemplo, né? Bora lá. Está aqui. Então esse exemplo é um exemplo de uma função utilidade, né, com dois bens, que é x1 e x2, na qual ela tem a seguinte expressão: x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Legal? Estão vendo? Está aqui nossa função utilidade. Deixa eu marcar ela. Eita, ainda estou com assim. Não, peraí, deixa eu trocar isso aqui. Tá mais fino, sei lá. Agora sim. Tá aqui. Bacana. Então aqui nossa função utilidade. Encontre as quantidades ótimas de consumo sujeito à restrição orçamentária. Está aqui a nossa restrição orçamentária, onde R, que é a renda, é igual a 50. Só que também temos P1 igual a 2 e P2 igual a 1, que é a informação que a gente pode utilizar ali, né? Bom, então é o seguinte, vamos montar então o problema. Configuração do problema, maximizar a função utilidade, que é a nossa função objetivo, como eu falei para vocês, né? Que é dado por x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Então agora tem uma expressão. Sujeito à restrição, que é aqui, ó. Está aqui a nossa restrição orçamentária. A gente substitui os preços ali, P1 igual a 2 e P2 igual a 1, e já tem uma renda que é igual a 50. Então, essa é a nossa função restrição. Então, o que a gente vai fazer agora? Lembram disso? Que a gente acabou de ver? Montar o Lagrangiano. Então, tá lá. O nosso Lagrangiano é nossa função utilidade, que é a nossa função objetivo, que está aqui, ó, lembra a utilidade, menos o Lagrangiano, que está aqui, que é o nosso multiplicador lagrangiano, vezes toda a restrição que está aqui. Pronto, montamos o Lagrangiano, que foi o que a gente falou, que a gente viu agora há pouco. E agora, faz a derivada primeira, que é as condições de primeira ordem, né, em relação a x1. Aonde tem x1, vocês derivam. Aqui tem x1, derivada de x1 ao quadrado é igual a 2x1. Onde mais tem x1? Aqui dentro. x1. E dá 1. Ou seja, sobra 2, que multiplica menos lambda. Então dá menos 2 lambda. Está aqui. E condição de primeira ordem igual a zero. Igual a zero. Tá aí. Vamos agora para a nossa segunda derivada. A derivada lagrangiana em relação a x2. Onde tem x2, vocês derivam. Tem x2 aqui. Então fica 2x2, que está aqui, né? E aqui dentro, que tem x2 mais x2 aqui dentro lá da restrição. Ela vai dar 1 que multiplica menos lambda, então vai sobrar 1 menos lambda, né? Então aqui, igual a isso a zero. Está aí a nossa condição de primeira ordem. A outra derivada em relação ao lagrangiano, então vai dar a própria restrição, como a gente viu aqui embaixo. O que faz agora? Isola a lambda. E aí é fácil, né? Lambda passa para cá,
positivo, então fica 2 lambda, passa o 2 dividido, 2 corta com 2, sobra x. Então, lambda igual a x1, tá aqui. E o outro? O outro é mais fácil ainda, é só passar o lambda para o outro lado, né? O lambda negativo fica positivo, então lambda é igual a x2, tá aqui. Viu? E aqui tá tranquilo, tá facinho. Refaço, se caso tiver alguma dúvida, pode perguntar depois, mas está relativamente fácil. Agora iguala os lambda, lembram disso? O lambda é igual a lambda, logo x1 é igual a 2x2. Aí achamos x2, achamos x1 e x2, né? Um em relação ao outro. Agora agora é importante aqui, é só substituir lá na restrição, olha bem. E a gente vai ter substituir o x1, que é igual a 2x2. Então a gente vai ter 4x2 mais x2 igual a 50. Entenderam? É só substituir ali, ó. Olha bem, x1 lá onde está o x1 na restrição. Então, como x1 é igual a 2x2, vai dar 4x2 mais x2 igual a 50. Não entendeu ainda? Olha aqui, ó. 2x1, agora você substitui onde tem x1 por 2x2, que multiplica 2 vai dar 4x2. Aí ficou tranquilo. 4x2 mais x2 dá 5x2 igual a 50. E aí, fechou. Passa 5 dividido em 50 dá 10. x2 ótimo igual a 10. Substitui agora aqui, ó, um x2. E você vai ter x1. x1 igual a 2x2, 2 vezes 10, 20. x1 igual a 20. Aí encontrou os pontos ótimos. Tá vendo? Esses são a quantidade de x1 e x2 que maximiza a utilidade do consumidor dado essa restrição orçamentária. Dada essa função utilidade, dada essa restrição orçamentária apresentada. Chegamos a um ponto ótimo. No gráfico, vocês podem ver que seria o x2 igual a 10 e o x1, como a gente viu, igual a 20. Está aí o ponto ótimo. Então, as cestas ótimas de consumo em relação a essa configuração seria x1 igual a 20, x2 igual a 10. Está aí. Vamos para o exercício então, pessoal. Só que esse exercício, como eu falei para vocês, vocês vão fazer em casa, né? Vocês vão fazer aí. Então, olha bem essa configuração e refaçam. Faça o lagrangiano, coloque lá a função utilidade, menos lambda vezes a restrição. Qualquer coisa, voltem o vídeo lá, veja como é que foi feito e encontre aí os resultados. Olha, a configuração do problema é essa aí. Maximize a função utilidade, que no caso é x1 vezes x2, sujeito à restrição, que é x1 mais 2x2 igual a 120. Eu substituir preço, que é do preço do bem 1, que é 1, preço do bem 2, que é 2, na restrição. E aí, fazendo, se fizer tudo direitinho, o resultado que vocês vão ter é esse. x1 igual a 60, x2 igual a 30. Então, façam aí e tentem chegar nesse resultado. Legal? Se não conseguirem, a gente vê, vocês podem perguntar, a gente tenta resolver, então, o que houve, o que aconteceu, o que não deu, né? Ou vejam com colegas, vocês podem trabalhar junto também, para tentar resolver. Isso aí já são exercícios da lista, se não me engano, é exercício 1. Eu acredito que seja o exercício 1 da lista. Ok? Bora lá, então. E aqui o exercício 2, eu acho que segue isso, né? Como está na lista, de vocês a segunda lista. Onde é que está essa lista? Que ela vai perguntar essa altura do campeonato. Está lá na apostila que já desde o início do semestre eu passei para vocês. Então, é a segunda lista da apostila, tá? Vocês vão lá no final dessa parte, teoria do consumidor. Lá vai ter já a lista e vocês podem fazer esses exercícios que estão lá. Então, aqui a gente tem uma função utilidade que é 2x1 mais x2 ao quadrado. E a restrição vai ser P1x1 mais P2x2 igual a 12, renda é 12. O preço do bem 1 é 1, o preço do bem 2 é 2. Então, está aqui a configuração do problema. Já prontinho para vocês montar o lagrangiano também. Lembre-se, bota a função utilidade menos lagrangiano que multiplica a restrição. Tá? Derivam as condições de primeira ordem, derivam em relação a x1, depois a x2, depois a lambda. Isolem lambda e vão chegar numa expressão de x1 em relação a x2. Substitui lá na restrição e aí vocês vão achar os valores.
é isso, não tem muito mistério. E vão achar esses valores nesse caso aqui. x1 igual a 8, x2 igual a 2. Legal? Bacana. Qualquer coisa, vocês me procurem e a gente vê qual foi o problema, por que não encontraram, ou até mesmo pergunte se algum dos alunos não encontraram a solução, e aí vocês trocam essa figurinha aí, já que não tem muito mistério. Se tiver alguma dificuldade maior, a gente pode ver, nos casos mais específicos. Então, o terceiro exercício, a função de utilidade x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, menos 2x1, x2. Restrição orçamentária está ali, com a renda igual a 60, P1 igual a 1, P2 igual a 2, que vai dar esta configuração aqui. Então já está um caminho meio andado, vocês têm que montar o lagrangiano, novamente fazer aqueles passos que eu já falei para vocês, que está aqui gravado, inclusive, e chegar no resultado, que nesse caso vai ser iguais, né? x1 igual a 20, x2 igual a 20. Então aí, vocês têm tudo aí para trabalhar aí, fazer esses exercícios. Legal? Então, pessoal, basicamente essa aula é isso, é uma aula só para mostrar o processo de fazer esse tipo de exercício, que é fundamental para entender a questão da otimização, da maximização da utilidade do indivíduo, né? E como a gente não está fazendo esse exercício aqui diretamente, então por isso que ele é um pouquinho mais curto, assim, mais fácil no exercício, e tente chegar naquele resultado. E entre vocês, se tiver alguma que não teve como chegar, vocês me falam. Eu acho que tem alguns alunos que vão conseguir e aí passem essa informação, não tem problema não, de como foi que chegou para os outros alunos e onde eles erraram. Às vezes são erros bobos, em que vocês têm que tomar cuidado e que acaba vocês superando isso e chegando à solução rapidamente. Bacana? Daqui a pouco, então, eu já vou até gravar a próxima aula. E vamos fazendo o exercício enquanto isso. Fechou? Um abraço a todos e até a próxima aula.